Não me deixa brava. Mas sabe o que eu fico mais medo? Ela falou, não me deixa brava. Um barulhinho de peixeira no fundo. Rapaz, eu vou falar uma coisa. Deu uma assustada. Não, e outra, né? A regra não pode pegar. Nós vamos abrir mão da regra hoje porque a pessoa tem autoridade de não mandar nós pro inferno, né? Tem essa Meu também. Deus do céu. Que coisa. Imagina. Eu não tenho esse poder. Deixa amaldiçoar. Vocês são terríveis. Alô, bispo? Porra, Pedro. Preciso de um formulário de excomunhão. Eu vou café 2 vezes aqui hoje. Vagabundo. Imagina. 3, 2, 1. Rindo alto na mesa, no Paulo ao cubo, agora. É isso aí, rapaziada. Estamos começando mais um episódio de Paulo ao Cubo, diretamente do P3 Studios. Brasil. Caramelo Total, como eu sempre digo nessa hora. Oi, Paulo. Oi, Paulo. Pepe, como é que foi essa semana? Cara, uma semana legal, interessante, Educativa. educativa. Padum. Tudum. E é isso. Pedroso. Não quero falar da minha semana. A minha foi boa. Eu não quero falar da minha semana. Temos um ponto. Hoje temos como nossa convidada especial, ela que segue uma vida religiosa desde muito tempo, ela que é irmã, prima, tia, amiga, e às vezes até mãe, irmã Maria Gilma, senhoras e senhores, introduce a nossa câmera, é essa daqui. Super à vontade, nitidamente super à vontade. Bem, eu estou bem à vontade, a ponto de saber bem o que eu estou fazendo aqui. Mas espero de alguma forma contribuir, né, com alguma reflexão, enfim, partilhar também a vida, né, e espero que Ela falou, não sei o que eu tô possa fazendo chegar aqui. aos corações de alguém. Que bom. Ela falou, não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu falo, fica tranquilo, irmã. É como se você estivesse sentado numa mesa de boteco. Eu acho que não é. Eu acho que o exemplo não é bom. Não, Vai pegar nesse muito caso bem. não cola muito bem, não. Vamos então. Talvez falte referência. Não tem referência. Então vamos. Bem, eu estou me sentindo em casa, né? Então Sim, estamos em pessoas casa, numa bem, mesa, numa bem janta descontraído. jantar. Né? Sem Um comida momento, e né? dia. E falar da vida. Deixa eu falar da vida. Irmã Gilma, fala pra gente. Irmã Gilma, irmã Maria Gilma. Irmã Maria Gilma. Irmã Maria Gilma, antes de ser irmã Maria Gilma, quem era a Maria Gilma? Boa pergunta. Então, na verdade eu nasci numa família numerosa, né? Eu sou a 7ª de 14 irmãos. Pense aí. Pelo sotaque, creio que seja lá do sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Paraná. Imagina! Então, eu sou bem baiana, do interiorzinho chamado Caldas de Cipó. Então, eu tinha uma vida muito simples, na zona rural, muito feliz. Apesar de sermos uma família numerosa, mas sempre cultivamos um valor que para nós é indispensável, que é a união, né, entre irmãos, meu pai e minha mãe, na sua simplicidade, né, lá do interiorzinho, mas eles prezavam pelos valores, que eu posso assim dizer, valores evangélicos, né? A partilha, a união, a solidariedade. Então, tudo isso eu aprendi na minha família, né? Sendo numerosa, imagino que é alimentar esse povo todo, sustentar uma família tão numerosa. Então, eles ensinaram que a partilha, tanto das coisas materiais, como do esforço, né, para a gente se manter. Então, isso aí é um valor, assim, indescritível e, assim, indispensável na sociedade hoje, né? Infelizmente, está fragmentado, né? Esses valores que a gente conhece lá no berço estão fragmentados, né? Mas, graças a Deus, ainda existe quem lute por isso, né? E aí nós temos Jesus para nos ensinar, através do Evangelho, esse valor que é tão indispensável. Quantos anos você tinha quando você decidiu seguir a vida religiosa? 14 anos. Com 14 anos? Com 14 anos, eu decidi, então,
conhecer. Na verdade, eu estava me preparando para a primeira Eucaristia, né? Foi interessante porque não tinha passado, nunca passou pela minha cabeça. Eu vivia como uma adolescente normal, aliás, uma criança, adolescente comum na minha época, né? Apesar do interior, mas a gente tinha uma vida bem, assim, meu interiorzinho lá, né? É muito próximo da cidade. Então, a gente tinha toda uma vida também, assim, vamos dizer, urbana, né? São 6 quilômetros apenas, né? E aí, eu conheci na cidade as Irmãs Sacramentinas, na cidade de Caldas de Cipó. Não sei se vocês já ouviram falar, mas existe no mapa, tá? É perto de Feira de Santana? Próximo à Feira de Santana. Muito bem. Fica entre Feira de Santana, Ribeiro do Pombal. Segura aí. Ele tem um probleminha com Feira de Santana. Eu amo a Bahia. Ah, que bom. Mas eu odeio Feira de Santana. Meu Deus. Aí ela fala, eu também. Não. Morei em Feira de Santana um ano como religiosa e fui muito feliz lá, tá? Vai. Você ficava dentro da igreja. A Feira de Santana é uma grande feira, né? Então, existe situações para todos os gostos e sabores. Então, me perdi um pouquinho, mas 14 anos. aos 14 anos, né? Conheceu as Sacramentinas? Conheci as Irmãs Sacramentinas e que tinha casa lá, elas moravam lá, né? Hoje elas deixaram uma marca muito bonita, inclusive muitos leigos, né? Seguem a nossa espiritualidade. Existe um movimento chamado Fraternidade Eucarística Pierre Vigne, que é o nome do nosso fundador, né? E lá, aos 14 anos, como já foi citado, eu, conhecendo as irmãs, me encantei muito com a missão das irmãs, de uma irmã chamada Consolata, né? Italiana ou... É brasileira, nordestina, mas que, assim, muito corajosa na missão. Ela enfrentava situações, assim, para defender os injustiçados, as pessoas que estavam, né, na época dela ali, estiveram à margem da sociedade. Então, ela abraçava essas causas e não temia, né, nenhuma situação. Ela assumiu o profetismo com muita coragem, né? Uma mulher que corria, ela queria a verdade, ela lutou, né, para que os pobres naquela região tivessem voz e vez. Então, isso me encantou muito e então foi aí que eu decidi entrar na congregação das Irmãs Sacramentinas. Então, logo aos 14 a senhora já entrou. Entrei aos 14 anos. Então, essa é a pergunta. Como é que funciona? Mas você bateu na porta lá um dia com a malinha e falou assim, então, quero estudar no rolê aí, como é que faz? Bem, eu procurei as irmãs, disse, na verdade, eu não sabia nada da vida religiosa, não sabia nada assim, de vocação, de realização, de vida, enfim. O que eu sabia é que a gente poderia, né, na idade adulta, escolher uma profissão e ali se realizar. Na verdade, a única vocação que a gente conhecia de perto mesmo era a vida matrimonial, então era o sonho de toda jovem crescer e, enfim, construir sua família, e eu sonhava do mesmo jeito. Mas quando eu ouvi falar sobre as vocações específicas, que inclusive nós estamos no mês de agosto e na Igreja Católica nós celebramos cada final de semana uma vocação. E aí, me preparando para a primeira Eucaristia, a minha tia, era minha catequista, né, tia Anivan, que eu chamo carinhosamente de tia Ni, ela foi assim, para mim, como um Eli para Samuel, né? Eu senti... Você não entendeu a referência porque você não lê a Bíblia, mas... Eu senti... Não. Tá bom. Mas então o espírita vê a Bíblia, cara. É que a gente vê umas páginas que vocês não enxergam. Então, ali a gente, na roda de conversa, né, na catequese, ela foi falar sobre as vocações específicas. Isso já nos últimos dias de preparação para a primeira comunhão. E aí ela falou, né, da vida sacerdotal, da vida
matrimonial, que seria a vocação familiar, e a vocação religiosa. E na hora que ela falou a vocação religiosa, eu senti Bateu uma inquietação, uma coisa assim. Eu não conseguia mais prestar atenção em mais nada. Tá. Só pensava, será que eu não estou sendo chamada para isso? Tá. E aí eu saí do encontro, onde estava acontecendo o encontro, para a minha casa, né, da igreja, no caso, da comunidade, mais ou menos 1 quilômetro. E ali eu comecei. Fui até lá, imaginando. E aí? E se, né? E se? E se? E aí, por fim, chegando em casa, disse, Jesus. Antes desse... Uma menina de 14 anos, normal, adolescente. Não tinha... tem aquela paixãozinha? Já tinha acontecido isso? Porque você falou antes, Sim. eu quis casar e ter filho. Eu imaginei, como toda menina, casar e ter filho. Já tinha acontecido? Sim, já tinha. Eu gostava muito de um rapaz. Tá. Né, a gente Uma menina teve um normal. namoro comum, né? Normal para uma adolescente de 14 anos, mas uma E interessante. aí, esse dia foi a virada de chave. Virada de chave. Na verdade, eu já não tava, já tinha terminado. Tá, Que foi tá. assim, mas na verdade, com 14 anos, os irmãos mais velhos, a mãe, pai, fica E aí, todo mundo né? fica de olho. Não tá na hora. Assim, Ah, tá. história de namoro, de namoro sério, não. Mas vamos Também- combinar, não tá mesmo, né? 14 anos não é Eu idade de concordo com namorar. vocês plenamente. 14 anos é idade de namorar, né? Exatamente. Na verdade, paquera, né? Assim, nada demais. E, enfim, terminando o namoro, eu já sempre caminhando na igreja, na catequese, sempre sendo orientada, né, acompanhada pela família. Acho que isso é muito importante na hora de um discernimento vocacional, né? Isso ajuda muito. E, na verdade, a maioria das pessoas, das irmãs, padres, tem uma vida normal, né, até uma certa idade. No meu caso, foi prematura, porque com 15 anos não é hora de você tomar uma decisão assim para a vida toda. Ah, ela costuma ser um pouco mais tarde? Geralmente é mais tardia, né? Ah. 18. Alguns já nascem, na verdade, com aquela ideia fixa de ser religiosa, ser um padre, ser freira, enfim. No meu caso, eu não tive não vivi essa situação tão mas assim, na verdade foi prematura pelo fato de decidir com 14 anos de ser religiosa e fechei nisso mesmo, assim, senti mesmo esse apelo muito Isso forte. nessa hora. Ela vai mudar de ideia? Ficou essa conversa? Minha mãe achava. Minha mãe sempre achou que eu mudaria de ideia. Isso é uma fase. Isso é uma fase. Você foi... Ainda mais assim, porque minhas irmãs, a maioria delas, começaram a namorar com 16, 17 anos. E eu com 14. Tá. Então, na cabecinha dela, ela disse assim, não, Ela falou, semana passada eu tava querendo namorar, agora quer virar religiosa. Vai entrar a vida Eu fico religiosa? imaginando o irmão mais velho falando assim: meu Ô irmão- pai, até semana passada tava se engraçando com o Raimundo lá da esquina, ó. Agora quer virar freira? Que doideira é essa? Não, aí no caso do meu irmão, bem tranquilo. A reação dele foi o contrário. Ah, é? Ele disse, que bom. Que bom que você vai ser Que freira. bom. Pelo menos não vai me dar tanto trabalho. Quantos irmãos são e quantas irmãs são? Então, mais velhos do que eu são 7. Aham. Não, 6. Depois de mim, mais 7. Então, mas quantos são homens e quantos são mulheres? 5 homens e 9 mulheres. Nós, a maioria Ah, somos olha o mulheres. trabalho que dá pra esses caras, ficar pastoreando todas essas irmãs, velho. Ela com 14 anos viu a ovelha branca da família, né? E o interessante é que meu irmão mais velho, ele tinha assim, na hora de sair da festa, a primeira pessoa que ele queria levar, gostaria de levar, era eu. Então, a permissão, primeiro ele queria, pai, mãe, será que deixa eu levar Gilma? Enfim. Então, era muito... E ele, assim, lilá na festa junina. Ficava em cima. Ele não abria mão, ficava muito próximo de mim. Né? E é interessante que a gente sempre teve uma aproximação, um diálogo muito, muito próximo. Né? Ele, sendo bem mais velho do que eu, a gente tinha sempre, né, uma proximidade. Esse cuidado de irmão mais velho, né, era muito, muito gratificante, era muito gostoso, né? E a sua iniciação? Beleza, decidi, vou ser freira.
É uma pergunta mais minha. na Eu sempre verdade- tive a visão da freira com aquele negócio. Por que, Ah, que a sua do ordem, véu. por que não usa? Do véu, Ou não né, no usa? caso. Como é que é? É opcional. Na minha Ah, congregação é Tá opcional. bom. Né? Na verdade, eu uso o hábito, você vê que sempre Sim, estou sim, de sempre cinza com essa e roupa. branco. Né? Na nossa congregação E tem você três sempre opções. usa o uniforme? É um uniforme? É um uniforme. Sempre usa? Chama hábito. Ou você né? tem sei lá, um pijama, uma roupa pra domingo? Ou sua roupa de domingo é essa mesmo? Principalmente de domingo. É. Principalmente de domingo é essa. Todos os dias, a mesma roupa. É o mesmo hábito. Tá. A gente chama hábito, Hábito. né? Irmã, Claro que para dormir a gente tem roupa, Ó, né? mas, A irmã, roupa própria tem também. um motivo para as cores cinza e branco, assim? Ou é só uma convenção? Na verdade, a nossa congregação começou com outras cores, né? Tinha o preto. Teve uma época, antes do Vaticano, todas as congregações praticamente usavam preto. Né? Era o hábito mais comum a todas as congregações. Algumas ainda mantêm. Depois do Vaticano II, teve essa possibilidade, né, de variar as cores, o modelo, né? E aí nossa congregação fez a opção, né, de cinza e branco, que é uma cor suave. Inclusive, aqui no Brasil, a gente sempre mantém, né, mas também a nossa regra de vida diz que pode ser uma cor clara, né? Saia cinza com uma outra cor clara. Então, na Pode ser um Europa, azul por clarinho. exemplo, pode ser um azul claro, Tá. umas usam. Algumas irmãs, aqui também no Brasil, elas usam também o azul claro, enfim. Tá. Eu uso de vez em quando também. Tá. A gente costuma usar também as blusas de festa de padroeiro. Né? Não sei se você já viram lá, você que sempre vai nas nossas festas juninas, nos momentos de festa na comunidade, né? A gente usa também a blusa da festa. Enfim, não existe uma regra que põe. Na nossa congregação existe essa possibilidade, né? Agora, sempre o hábito, o mais comum é o hábito. Né? Enfim. E aí, a hora que a senhora sentiu o chamado, como que a senhora bateu lá na porta das irmãs lá e Então, falar assim... seminário, o que tem que fazer? Essa é a pergunta, assim. Iniciei. Explica- Quero virar. Na verdade, é o convento, né? A gente explica fala, a diferença diz o seminário da vida consagrada para padres. sacerdotal, para eles que eles não vão entender. Imagina assim, tem uma menina lá que sentiu no mesmo coração. Explica pra ela, ó, você decidiu virar. Como foi a sua, se ela quiser fazer também. Existe toda uma caminhada, né? No primeiro momento eu fui exatamente... Na verdade, a minha tia foi meu porta-voz. A tia Ani, como eu falei para vocês, ela já conhecia as irmãs há algum tempo. E ela foi muito próxima da irmã Consolata, que era, vamos dizer assim, a coordenadora ali da comunidade. A gente fala superiora, né? E ela tinha... uma do missionário, assim, ela era a que mais saía, assim, para visitar as comunidades. Enfim, ela tinha uma proximidade maior do povo. Então, minha tia, conhecendo a irmã Consolata, informou a ela, né, que a sobrinha dela gostaria de fazer uma experiência vocacional. E aí a irmã Consolata se empolgou logo, porque eu fui a primeira ali naquela época, na região. E aí, exatamente, ela me convidou para participar do encontro vocacional em Salvador. E aí foi, né? Que eu nunca tinha saído ainda da minha terra ali, daquele espaçozinho para canto nenhum. E aí eu iria passar um final de semana, um pouco mais no final de semana, exatamente viajando com a irmã. Aí minha família começou a sentir assim... né? Que até então ela achava que, né, seria coisa só do momento, enfim. E aí a irmã Consolata me deu essa possibilidade de participar de um encontrão, chamado de encontrão vocacional. Naquela época participavam muitas jovens, né? Hoje já é um pouco menos, até porque os encontros vão acontecendo durante o ano, né? Então, diminuiu esse movimento, né? Que era uma vez por ano acontecia ali em Salvador. Então, reunia as jovens de todas as comunidades. E eu estava ali no meio. E naquele meio eu era mais jovem. E, assim, muito tímida. Sempre fui muito tímida, né? Se você perceber. A gente notou, assim. Você deu uma dica ou outra. E aí, quase que eu não falava.
Imagina, para aquela multidão. E de repente me chamaram para subir. O encontro acontecia no auditório. E ali fui convidada a me apresentar diante das outras todas, porque era mais jovem, para receber uma chave. Só que eu não sabia que aquela chave, ela passava, cada ano, a gente recebia, e no final do encontro a gente entregava para a coordenadora do encontro, para no ano seguinte entregar. O que é que eu fiz? Levou a chave embora. Ela vai embora. Ué? Quem explicou? Falou. E daí essa chave ficou guardada em casa por muito tempo. Era E ninguém uma te chave de cobrou dessa chave? isopor, Eu toda ia devolver. artista, assim, uma produção artesanal, coisa assim, bem, muito bonitinha. Aí ficou lá por muito tempo no meu quarto. Enfim, no ano seguinte, quando procuraram a chave para entregar, a mais jovem, cadê a chave? Aí encerrou por aí, né? Deram só um símbolozinho. Não tem chave até hoje Tem lá. chave até hoje, né? Enquanto Tá na vocacional, porta do seu quarto aqui. o Enfim, encontro vocacional de Salvador não tem entrega de chaves. Aí que tiveram... pronto, não tem mais. Não tem Assim entrega de se chave. termina uma tradição. Terminou aí a tradição da chave. Foi o último. Mas, Não, mas as a portas gente continuaram vê- sendo abertas. Mas a gente vê que tá fazendo bom uso da chave até hoje, né, irmão? Com certeza. Então, As portas, mas essas portas ficaram abertas, então quem, né, sempre é chamado vai, né, e é bem acolhido na congregação, graças a Deus temos esse dinamismo e faz parte do nosso carisma. Não sei se vocês já ouviram falar, mas cada congregação tem um carisma próprio. E o nosso carisma, ele é todo centrado ali no mistério pascal, né, de Jesus que se coloca a serviço, que acolhe, que serve, que partilha a vida, que doa a própria vida, né? Então, nós somos chamados, enquanto irmãs sacramentinas, a isso, né? A fazer essa experiência, né, desse mistério pascal vivido pelo próprio Jesus. E aí, uma característica muito própria, muito bem, assim, que identifica bem esse carisma, é exatamente esse acolhimento, a vida doada na missão. E isso tudo me fez apaixonar desde o começo, né? Assim, e foi num momento marcante, porque foi na época da minha primeira Eucaristia, e exatamente o carisma eucarístico, pascal, dentro desse contexto. Então tem um significado muito grande, né? Essa opção, participando no momento. Depois aparecem outras congregações convidando a gente para fazer experiência, mas eu estava bem decidida. No momento que eu falei que eu queria ser freira, então eu fui bem decidida. Tanto que a minha família não acreditava, mas eu nunca dei margem para duvidarem. Assim, eles não acreditavam pela forma como eu vivia antes, né? Assim, uma jovem que tinha todo um adolescente, na verdade, todo um projeto de vida e de repente muda. Dentro desse contexto eles não acreditavam, porém eu dentro de mim Já era tava aquilo, certo. já estava tudo decidido. E aí foram te levando em banho-maria até quando? Eu falei, pô, essa menina não vai embora, vai ter que ficar. Quem disse? Isso aconteceu em maio de 95, né? E em fevereiro eu já fui convidada. Não, eu tive um encontro vocacional. Na verdade, fiz a primeira Eucaristia ali quando eu completei 15 anos, porque na verdade eu comecei no início do ano com 14, mas quando eu fiz a primeira Eucaristia já tinha 15, isso em maio. Em janeiro, aliás, em fevereiro, eu já deixei a minha família e fui para a Vitória da Conquista. Ali eu terminei o fundamental, eu tive um ano de atraso na escola, em decorrência da situação, né, porque era um pouco difícil, zona rural, né? Mas, enfim, eu consegui dar conta dos meus estudos direitinho, concluí o fundamental em Vitória da Conquista, já fazendo experiência com as irmãs, inclusive tive a possibilidade de viver bem perto mesmo com elas ali, claro que com algumas restrições, que eu como vocacionada, iniciante, assim, eu tinha algumas atividades que eu não seria obrigada a participar, né? Porque seria mesmo depois dos votos, depois de religiosos, que a gente passa mesmo a viver exatamente tudo como, né? Ali eu tive uma irmã que me acompanhou, logo no início, ali em Vitória da Conquista. Passei 2 anos, foi quando eu terminei o fundamental, e fui convidada, então.
para não ficar só como vocacionado, porque até então eu tinha uma outra colega que foi fazer uma experiência em Salvador, já no mosteiro. Ela deixou a nossa congregação de vida ativa, missionária, e foi então fazer experiência no mosteiro. Para que eu não ficasse sozinha ali, fui transferida então para Amargosa, também interior da Bahia. Fiz ali o ensino médio e depois então comecei o que a gente chama de formação inicial. O aspirantado, aí vem o postulantado, noviciado. E essas etapas assim, tem sempre uma dinâmica própria, né, de formação. Ali tem uma irmã para acompanhar nessa dinâmica formativa. E assim, à medida que a gente vai passando, isso não significa que passando para essas etapas já está decidido que você vai ser freira. Não. Ali, toda a formação é um processo de discernimento, né? Ah, tá. Você É para você tomar a decisão? Exatamente. E para eles verem se você combina. Exatamente. É isso? E se você realmente vai conseguir levar aquela vida, né? E é interessante que é um processo bem, assim, pessoal, né? Você tem as irmãs para acompanhar, tem outras jovens que estão caminhando com você, mas o caminho é individual. A opção é individual, né? O discernimento, o processo é todo individual. Conheceu, algumas irmãs que desistiram? Sim. Inclusive, irmãs, depois de um tempo de religiosa, elas desistiram. Porque, assim, na verdade, é uma coisa bonita da vida consagrada. É um processo de realização pessoal, né? De seguimento a Jesus Cristo, mas onde a pessoa ela se realiza enquanto pessoa, mas também... e aí, por causa desse processo, algumas vão descobrindo que não estão no lugar certo, né? Tá. E aí elas têm essa possibilidade de deixar a congregação, continuar vivendo a sua vida familiar, na sua família. Algumas, né, depois se identifica mesmo com uma outra vocação, seja para a vida consagrada, leiga, engajada na comunidade, mas também, de repente, para a vida matrimonial, né? Algumas colegas minhas, não como freiras, elas saíram como formandas ainda, que até o noviciado a gente considera formanda, né? Elas decidiram, né, deixar a vida consagrada e então casaram, tiveram filhos, construíram família. E continuaram frequentando a comunidade. Exatamente. Não, onde se distanciaram? A maioria delas continuam engajadas em alguma comunidade, na sua própria comunidade, né, servindo como leiga. Outras abraçam algum projeto. Eu tenho algumas na congregação que fundaram, por exemplo, uma obra social, né? Foram se dedicar de certa ali. forma se mantiveram ainda se doando, né? Não, mas a maioria, fazendo esse processo de formação, elas sempre fazem a opção de vida, né? Continuam com o ideal de se doar, né? Pelo reino de Deus, né, na igreja, enfim, engajado. E aí tá estudando lá, né? Tô curtindo esse negócio de filho. Ô madre, o que é celibato? Nossa, esse negócio não é pra mim não, mano. Você acha que isso pega a mulherada, assim, nessa virada de, eu ainda sou noviça e agora não tem mais o que fazer? Acho que isso pega, ou isso chega a ser um problema muito grande? Ou fazer, porque mesmo depois que ela não é o chamado dela. Ela não pode se... Na verdade, para você ter ideia, o processo formativo é tão, assim, vamos dizer assim, de liberdade, né? Porque, assim, em nenhum momento você é imposto a fazer qualquer... Assim, você tem a possibilidade de escolhas, né? E exatamente... é apresentado para a gente, né, o estilo de vida, a regra de vida que a gente chama, né, cada congregação tem sua regra de vida, e dentro dessa regra de vida você mesmo vai percebendo se você tem condições ou não para viver. Então, dentro do processo formativo, quando a pessoa sai, ela já sai com essa, né, ela sai livre, ela não fica presa
ao que ela bebeu, e ninguém obriga, inclusive a família. Existe geralmente uma abertura muito grande da família para acolher essa jovem de volta, a comunidade, né? Porque na maioria das vezes, quando a gente sai da comunidade, as pessoas já não, vai ser freira, né? Está estudando para ser freira. Então, já fica com aquela ideia de que, né? E aí a gente, quando volta em casa, na formação, as pessoas já nos veem como freiras, né? E é interessante que depois que ela toma essa decisão de voltar, né, à sua vida, né, deixa a formação e volta, ela volta com certa liberdade a ponto que as pessoas não demoram muito tempo para acostumar com a ideia de que ela voltou, de que ela não, entendeu? Pelo menos as experiências que eu tenho acompanhado assim, ao longo da minha caminhada. E explica um pouquinho dessas fases da formação mesmo. Que a senhora, acho que comentou as 3 primeiras até o noviciado, né? Sim. E depois é feito o voto perpétuo direto? Isso eu não sei. Geralmente, inclusive é direito canônico, né? Dá a possibilidade de você fazer os votos simples, que ali fica num período de entre 5 e 7 anos, né? A pessoa fazendo todos os anos, ela renova esses votos e aí ela vai vendo se a congregação, por exemplo, porque assim, como em todos os outros estilos de vida, tem pessoas que têm consciência de que está no lugar certo e que se realiza, é feliz, né? E todo mundo percebe. Tem o contrário também, que ela, de repente, ela acha que é vocação, que ela está se realizando na vocação, mas a forma como ela vive não diz a mesma coisa. Mas as pessoas percebem, né? As irmãs que estão ali na comunidade podem perceber que ela não tem. Então, dentro de um processo, ela vai solicitar, né, cada ano a renovação desses votos. Se a comunidade percebe que ela nunca aconteceu de assim, a congregação vai mandar para cá, porque não existe da congregação mandar, mas assim, dentro de um processo, pode levar ela a tomar consciência de que realmente não dá para ela continuar assim, que nem ela é feliz e nem faz os outros felizes, né? Mas eu gosto tanto daqui, mas você bate nas outras meninas. Não, mas eu conheço uma mulher que ela estava no processo e foi conversando com ela, falou, eu acho que sua vocação não é essa. Uhum. Você não tem vontade de casar, de ter filhos? Ela falou, eu tenho, mas eu gosto muito daqui. Ela falou, mas, né? Não é eu gostar vai, daqui, experimenta. Né? E ela casou com um cara que estava fazendo seminário para padre e teve esse mesmo papo. Ela conheceu e hoje são casados. Matsunaga é o sobrenome dela. Com certeza deve estar feliz, né? Então, isso aí, são muito felizes. Inclusive, parabéns, que uma filhinha dela nasceu ontem. Ah, que legal, que legal. Do dia da gravação, tá? Então... ontem do dia da gravação, só pra deixar claro. Menina tá com quase 8 meses já. E aí, todo esse processo de iniciação, noviça, pronto, agora você é uma freira. Quando que isso? Como que então, isso? Na nossa congregação, é isso, exatamente. Na verdade, no noviciado, ela já vai viver ela vai viver como as irmãs, o estilo de vida, tudo que as irmãs, na comunidade, ela vai viver. Ela só não professou os votos. Mas ela tem a responsabilidade de viver como... Ela já sente motivada a viver como uma religiosa. Isso nos 2 anos de noviciado que a gente considera na congregação. Terminando o noviciado, ela faz os primeiros votos simples, né? Uma celebração muito bonita, onde ela vai, né, professar os conselhos evangélicos, castidade, pobreza e obediência, né? De uma forma bem livre, né? Porque nesse processo todo, o que é interessante dentro da formação, repito, é esse processo de liberdade, que você assume viver assim, esse estilo de vida mais livre, né? O livre, eu posso sair a qualquer momento. Eu tenho essa liberdade de escolher ou não. Então, você sabe, tem a regra ali que você é convidado a viver, mas você é livre para você viver essa regra. Agora, não decidindo viver a regra, você vai procurar um estilo de vida que não é... Exatamente. Mas você sabe, irmã, que eu vejo assim algumas coisas que as pessoas, elas querem adaptar as questões religiosas para a realidade delas.
ponto muito importante. Então é assim, ó. Eu quero continuar fazendo isso, mas eu quero participar desse ministério aqui. Pô, mas não pode. Pra você participar desse ministério, você não pode ter essa conduta. Não. Não, mas a igreja está discriminando. Não, cara, a igreja tem as regras dela. Né? A igreja ela tem as regras dela. E a gente precisa conscientizar as pessoas que não é, né, não é o cristianismo que tem que se adaptar a você. Você não tem obrigação nenhuma de ser cristão. Né? Eu acho que todo mundo deveria, de verdade. Né? Eu acho que é uma ideia boa, né? Todo mundo ser cristão. Mas você não é forçado a isso. Mas para isso tem regras. Exatamente. Né? Muito pertinente a sua questão, a sua colocação. Porque às vezes, não, mas eu acho que é um absurdo as freiras não poderem casar. Cara, não é um absurdo, a regra é essa. Não, o cristianismo existe há 2000 anos, você é 30 e você tá querendo mudar. A sua ideia é a boa. Exatamente. Não. O revolucionário aí, ó. Então, é interessante pensar assim, porque exatamente as pessoas, no âmbito religioso, mas numa menção geral, né? Assim, as pessoas querem sobreviver na sociedade, mas impondo as suas regras, o seu jeito de viver. E você tem a liberdade de você viver ou não viver. Exatamente. Né? Tem escolha, tem um direito de escolha, né? Então, o que não ajuda, né, nem a pessoa e nem ao grupo no qual ela está, é exatamente essa ideia de não se realizar e nem tornar um ambiente feliz, né? Se não é feliz, nem faz o outro feliz. Nem faz o outro feliz. E é uma das questões que eu achei interessante. Meu pai não entende muito de vida religiosa, vida consagrada, mas quando eu falei para ele, ele estava, salvo engano, em São Paulo. E eu liguei para ele, pai, eu vou entrar no convento, eu estou indo tal dia, isso véspera do aniversário dele. Ele disse, minha filha, se você quer, se é isso que vai lhe fazer feliz, vá, você tem a minha bênção. Se você perceber que você não é feliz, nem faz o outro feliz, volte seu lugar aqui em casa. Né? Ou seja, eu sou muito feliz na minha família, né? Então ele sabia que ali eu já tinha tudo para ser feliz. Mas ele sabia também que tinha algo mais para me realizar. Né? E é muito importante isso aí também, né? Você saber que para você ir, porque você saber que você tem para onde voltar. Mas essa é uma conversa que a gente já teve aqui em outras entrevistas. Que quando você tem o apoio da sua família, você tem um lugar para voltar, você tem incentivo da sua família, suas escolhas se tornam mais leves. Isso mesmo. Porque você sabe que dá para... Sabe assim, cara, se tudo mais é errado, eu volto para casa. Quando eu tinha 18 anos, eu resolvi sair da casa dos meus pais para morar na mesma cidade. Só que eu queria morar sozinho, queria morar na República com os amigos e tal. Aí minha mãe falou, vai, se qualquer enrosco, você volta. Então para mim foi tranquilo. Né? Obviamente que eu passei um aperto do cacete, não quis voltar, porque eu sou orgulhoso pra caramba. Mas se eu fosse menos burro, eu tinha voltado para casa da minha mãe mais uns anos. Aí é uma questão minha, não dela. Ela estava lá de braços abertos. Exatamente. Irmã, deixa eu fazer outra pergunta, porque eu sou católico há 40 anos quase, só que tem uma coisa que eu não sabia, e ultimamente eu tenho estudado muito a vida de santos católicos, e descobri que dá para entrar na vida consagrada mulheres viúvas. Sim, inclusive a nossa congregação começou com viúvas. E aí depois, estudando mais sobre isso, eu vi um caso interessante de uma... Ela queria ser freira, os pais não deixaram, obrigaram ela a se casar, ela se casou, constituiu família. Um filho dela virou padre. No leito de morte do esposo, o marido, esse filho padre estava com o pai e falou... E ele falou, o sonho da sua mãe era ser freira. Se for possível, ajuda ela. Ela virou freira, ela se consagrou depois, e o filho padre virou bispo. Ou seja, muita gente vai achar estranho, falar assim, a mãe desse bispo é freira. E as pessoas acham que, como da irmã, tem que sempre começar do começo, mas pode... E outra, né, cara, assim... em inglês tem um termo que chama mysterious ways, né? Tipo, Deus escreve certo por linhas tortas, né? Cara, não, os pais não deixaram, ela
casou, ela teve um filho que acabou virando um líder da igreja e depois ela virou... Mas eu vi uma história não faz muito tempo de um padre que celebrou o casamento do próprio filho. Ele separou e virou padre. Na verdade, a separação em si, eu não sei se ele separou ou se ela morreu. É viuvez, só a viuvez. E ele virou padre e celebrou o casamento do próprio filho. Porque enquanto, assim, pelo menos na igreja católica, os sacramentos eles são indissolutos, né? Então ele separou da esposa, mas ele continua, o sacramento é para sempre. Exatamente. A não ser, no caso, irregular, né? Que o casamento deles tenha sido irregular o tempo todo. E depois depois de um tempo... só no civil. Ah? Não. Existe o direito canônico. O juiz de direito canônico pode anular alguns casamentos. O que era muito comum, casar por obrigação. Os pais obrigavam a casar. Se você entrar com recurso no direito canônico, o casamento pode ser anulado. Porque não foi sua vontade. Porque ele não falou... Quando o padre perguntou se você estava ali por livre e espontânea vontade, você não disse sim verdadeiramente. Sim. Entendeu? Tá. Então, porque assim, outra coisa que as pessoas não sabem na igreja católica, quem celebra o casamento não é o padre que está ali na frente. O padre assiste, quem celebra é os noivos. Exato. A celebração é dos noivos. O padre está ali como testemunha oficial da igreja. Quem está assumindo o compromisso ali são eles. Eles estão ali para assumir o compromisso um com o outro. Exato. Entendi. Quem celebra, o padre assiste. O padre está assistindo como testemunha da igreja. O padre é o mestre de cerimônias, ele cuida da ritualística do negócio ali. Ele representa, e ele está representando o clero ali, ele está representando a igreja. Mas a decisão não é do padre, não é ele que... Exato. Não é ele que casa os noivos. Os noivos que casam. Ele só anuncia que esses noivos se casaram. Que doideira. Nossa, eu conheço muito pouco também, desculpa. Eu comecei muito cedo na vida como espírita. E... Não, muito cedo você começou na vida promíscua. Como espírita foi um pouco depois. Eu tinha 8 quando eu fui a primeira vez e eu me encontrei lá. Eu tive respostas que eu não tinha. Então eu não conheço quase nada e eu comecei a estudar agora, faz 2 anos que eu comecei a estudar muita coisa. Então sim, a gente estuda a Bíblia, sim, eu vejo muita coisa, mas eu conheço muito pouco do catolicismo, por isso que tudo para mim é verdade. Irmã, mas eu aprendo, eu estava falando, eu sempre fui católico e eu aprendi que é possível se consagrar depois da viuvez. E olha que a nossa congregação nasceu em 1715. 300 e quantos anos? E 10. 310 anos. E começou com viúvas, né? As primeiras irmãs eram mulheres viúvas, que se colocaram à disposição para ajudar o padre Pierre Vigne, naquela época. E dali... É aquele que andava do monte? Sim, andava muito. E o interessante do padre Vigne é que ele andava pelos vilarejos onde ninguém ia. É tanto que até hoje o acesso a esses vilarejos não é fácil, lá na França, né? E se hoje não é fácil, imagina naquela época, né? O acesso. Então ele, além de ter um confessionário de madeira, ele tinha umas gavetinhas, ele colocava livros ali e ia para os vilarejos. Nesses vilarejos, a prioridade dele era ensinar as crianças e jovens. E aí, como ele sozinho, então essas mulheres começaram a se encantar, né, pelo jeito missionário de ser dele e decidiram então se oferecer para ajudá-lo. Nesse processo, elas foram se juntando, convivendo, como é que diz? Bom, mais tempo entre elas, né? E aí foi onde elas despertaram e solicitaram dele uma regra de vida. Então, ele escreve um regulamento, inclusive é um livro bem robusto, né, com orientações para que elas pudessem... Aí, depois esse regulamento vai ajudar também os leigos, as pessoas a viverem um pouquinho essa caminhada, esse segmento a Jesus Cristo, né? E depois, na medida que o tempo vai passando e as coisas vão, né, vai se resumindo. Então, hoje é um livrinho, né, nós temos a regra de vida e temos o diretório que vai nos ajudar. Irmã, 2 perguntas. Como é que você veio parar em São Carlos? É a primeira pergunta. Nós temos 2 comunidades aqui em São Carlos, né? Nós temos ali o Colégio São Carlos, das Irmãs Sacramentinas, e nós temos uma obra social, né, que inclusive o Paulo já conhece,
ali na Vila São José. Acho que há 3 anos atrás, né, estou vendo o quarto, eu estava no Pará, também lá no sul do Pará, uma região bem difícil, né, missão, porém um povo muito sedento de Deus e que é muito bonita assim, a fé, assim, o que eu digo que é difícil lá, a distância de tudo e um campo de missão vasto, com poucas pessoas para atuar na missão, né? Mas, enfim, fui convidada a vir a São Carlos para ficar ali na Vila São José, na obra social. Então, onde se tem uma comunidade sacramentina, a gente está sujeito a ir lá, né, e realizar a missão. E aqui em São Carlos eu me realizo muito bem na missão onde eu estou. Aliás, se você me perguntar, irmã, teve algum lugar que você teve dificuldade, teve vontade de ir embora? Não. Graças a Deus, ao longo desses meus 20 anos de vida consagrada, onde eu fui enviada, eu sempre me realizei, né, como religiosa. E, assim, cada vez mais eu vou sentindo que realmente eu fui chamada eu sinto esse chamado de Deus, né, para continuar a missão. Me realizo, sou muito feliz. Se tivesse que começar tudo de novo, ali nos 14 anos eu começaria, porque eu sou muito feliz. E a minha segunda pergunta, irmã, nesse trabalho de acolhimento, de receber, eu conheci ali a obra de vocês há uns 30 anos já. Porque eu namorei com uma menina que morava na Vila São José e o pessoal ia de sábado à tarde jogar vôlei lá, na quadra ali E de vez em quando eu ia com eles ali. Mas eu na época, eu lembro que era feito, e deve ser feito até hoje, um trabalho de acolhimento dos jovens da região ali, né, de catequese, de apoio escolar que era dado, várias coisas. Aí a pergunta é, qual que é a maior dificuldade hoje? Porque o jovem, ele é jovem a todo tempo, né? Assim, as décadas vão passando e o jovem ele tem uma característica comum que vem passando junto com as décadas, né? Ele é estúpido. Não, tem uma frase que é maravilhosa. Tem uma frase que ela fala o seguinte, quando você é jovem, tudo faz sentido para você, porque você é burro. Aí tudo faz sentido. Então, a experiência de vida vai trazendo algumas coisas. Mas a gente vê que hoje a gente está numa situação onde nós que temos como premissa a manutenção da família, a manutenção de valores, e a gente está lutando contra um mundo que está cada vez mais querendo falar que a família é errado, que os valores são errados. A inversão de valores. Né? É muito comum entre os jovens hoje duvidar da própria sexualidade, eles não sabem onde eles estão, onde eles não estão. Sim. Como é que é o trabalho com esses jovens de acolhimento, de trazer para cá, para fazer esse... eu estou indo num lugar que eu não estou sendo julgado, eu estou indo num lugar que está me acolhendo. Então, exatamente, o nosso lema é esse, acolher a todos, né? Assim, e as nossas portas, sábado à tarde, elas se escancaram ali para exatamente acolher esses meninos, essas meninas que vêm. O desafio é exatamente, você pontuou de uma forma assim, né, direta, né? Exatamente, tantas opções que o mundo dá e exatamente os contravalores. Isso aí para nós é um desafio muito grande. Porque o que para eles é normal, é natural, para a gente às vezes até uma agressão, né, ali entre eles. Ontem mesmo eu fazia uma roda de conversa com alguns adolescentes que a gente acompanha e exatamente pontuamos essa questão. Se eles estão ali, lá fora, eles têm que fazer diferença, né? Eles são chamados a fazer diferença. E o impressionante é que eles acolhem, né? Inclusive eu falava para eles, a minha alegria é ver como vocês acolhem isso aqui dentro. Mas a minha tristeza é saber que um de vocês não soube transmitir isso lá fora, né? Você não teve a coragem para enfrentar, por exemplo, com um contravalor, né? Que achar, por exemplo, que falar palavrão em qualquer lugar, de qualquer jeito, é natural, é normal. Não é para uma pessoa que tem uma caminhada,
né? O respeito pelo outro, o acolhimento pelo outro, pelas diferenças, porque assim, tudo que você faz é visando, né, uma relação saudável com as pessoas, né? Criar vínculos, enfim. E a gente sente que às vezes esse tipo de comportamento destrói os vínculos, né? Assim, são bobagens, são coisas pequenas, mas que à medida que elas vão se acentuando e continuando, elas podem se tornar um mal muito grande, né? Que ali as desavenças acontecem, e ali envolve as famílias, e quando a gente pensa que está tudo bem, as coisas, né? Tem uma proporção muito... Às vezes até gera morte, né? E isso começa ali com eles adolescentes, mas depois vai para o trânsito, e ali no trânsito tem aquelas brigas. Enfim, a gente cultivar, ir na contramão. Na verdade, nós estamos indo na contramão da sociedade, né? E aquele trabalho de formiguinha, né? Exatamente, de formiguinha mesmo. Constante sempre. Isso. E é uma coisa assim que me anima na missão, é que quando as coisas, né, dá um desânimo, uma coisa assim, vem algo que, por exemplo, eu estava um pouco até cansada, né, de estar ali trabalhando na vida e praticamente sozinha, eu e outra irmã. E isso dá um desgaste na gente, porque são muitas coisas. Quando você se dispõe a abrir as portas, é muita coisa, né? Exatamente, vem uma diversidade ali a idade, tudo isso a gente precisa ter, saber direcionar as atividades, enfim. E é muito puxado para duas pessoas só. E aí, há pouco tempo, nós conseguimos um grupo de pessoas, né? Somente a gente tem uma proximidade muito grande com o Colégio São Carlos e alguns voluntários, alguns funcionários, professores, então se colocaram como voluntários, né? Então começamos, na verdade, no mês de março. E de lá para cá, esse projeto tem tomado uma dimensão, assim, graças a Deus, bem, vamos dizer assim... Humanamente possível. Né? Assim. E aí pessoas se colocam à disposição, mas às vezes nem vão lá, mas de alguma forma colaboram com o projeto para que, né? Então, a atividade que a gente fazia de acolher, e nós mesmos, irmãos, ir diretamente a eles, hoje nós temos pessoas que desenvolvem, inclusive final de semana passado, nós tivemos o ex-jogador Alex, né, que foi lá, fez uma palestra com ele, foi muito bonito, um momento muito, muito rico, que inclusive ele conseguiu a atenção das crianças, né, aquela conversa, aquele diálogo bem suave, bem tranquilo, fez com que as crianças, então, se sentissem amadas. É tanto que ontem, os mesmos que estavam no sábado anterior voltaram, né? Todos estavam ali novamente, com aquela sede de algo diferenciado. Então, eles querem, né? E, assim, o que a gente propõe, eles acolhem. Então, o que a gente precisa mesmo é ter esse dinamismo e esse olhar, né? Do que realmente eles estão precisando nesse momento, e o que pode ajudar eles a ver, né, o mundo como um valor, que nessa sociedade existe um lugar para eles e que o lugar, e que aquilo ali é o melhor, né? Pelo menos é o que a gente tenta passar. Qual de todos desses seus 20 anos, qual foi o seu maior desafio? Você fala, cara, isso aqui quase não deu. Ai, meu Deus. Deixa eu ver, assim, porque não... Isso que é vida plena, filho. Não tem dificuldade, não. Cara. Não, né? Não, na verdade... Deus chamou, colocou lá e falou, filha, vai que é manso. Na verdade, Deixa que eu cuido. no início, que o pai ajuda. Na verdade, não foi nem como religiosa, porque se assim, teve um momento na vida religiosa que me levou assim, não aguento mais, Não aguento mais, mas mas na formação. Na formação ali no postulantado, talvez, quando nós éramos, acho que 6 jovens, e cada uma com um pensamento diferente, cada uma com um jeito diferente de ser. Teve uma hora que eu me sentia um pouco sufocada. Eu disse, não vou continuar com isso, né? Mas só foi naquele momento ali, tipo, um período de dezembro a janeiro, por ali. Mas uma coisa que eu sempre fui muito aberta, assim,
na primeira dificuldade. É por isso que talvez eu não tenha, assim, memória de uma situação que assim, não dá vontade de desistir e ir embora. Mas eu lembro desse momento, né, desse mês, esse período ali no finalzinho da etapa chamada pós-plantar, o segundo momento da formação, a segunda etapa de formação inicial. Ali eu tive esse desânimo, né, diante dos conflitos entre nós jovens, né, entre nós jovens formandas. É tanto que depois as jovens que despertaram, que provocaram esse conflito todo, elas não perseveraram, né? Tá. Depois elas descobriram que não era a vocação dela. Ali sim eu tive essa dificuldade e quis voltar para casa. Mas as irmãs, à medida que eu ia me abrindo, me apresentando minha dificuldade de lidar com aquela situação, elas foram muito, assim, bem irmãs mesmo, assim, de dizer, não, vamos ver por aqui. Elas pontuaram que muita coisa não dependia de mim, né? Então, eu estava carregando nas costas, vamos assim dizer, o que era dos outros. Então, isso dificulta um pouco você caminhar, né? O peso da opção, da decisão do outro, às vezes, acarreta e leva ao desânimo. Mas, enfim, quando eu comecei a tomar na mão a minha própria vida, a minha decisão, toda a minha caminhada, então isso ficou mais leve, né? E deixando os outros do lado. E o momento mais satisfatório do que você já passou, você fala, isso aqui... Todos os outros... Todos os outros. Tirando esses, todos foram bem satisfatórios. Sou muito feliz, assim... enfim... Mas eu vou ser sincera, assim, um momento chave e que me faz me identificar muito com a missão. Esse momento aqui na Vila São José, trabalhando né, com essa missão que eu recebi atualmente. Então, tudo me faz me sentir, sabe, empolgada, impulsionada e dizer assim, é aqui mesmo que ele me chama, para essa vida, para esse momento. E assim, interessante que eu procuro viver cada dia como se fosse único. Então, cada momento como se fosse único. Então, para mim é esse o momento. Então, é por isso que eu digo a você que é difícil perceber qual que não... Porque em todos os momentos da minha história, da minha vida, e principalmente dentro da vocação, né? Eu me realizo em cada momento. Eu sou feliz em cada momento. Mesmo as dificuldades, às vezes. É impressionante. Se você me perguntar, irmã, agora na missão mesmo, qual foi o momento assim que você... Eu não consigo, não sei nomear esse momento, porque mais do que o que me traz tristeza, desânimo, é o que me empolga. Né? É porque eu imagino que talvez se fosse para escolher um caminho fácil, não tinha escolhido esse. Não. Então não todo desafio é um desafio. Exatamente. E o próximo vai ser o próximo. Exato. E só passou. Não é uma coisa que vai perdurar. Que vai ser para sempre. Isso tem interessante em vista. Interessante. Teve alguma pergunta que a gente não fez que você gostaria de ter respondido? Bem, para mim... Não, e vocês teriam alguma pergunta que vocês gostariam que não fizeram até agora? Eu acho que eu perguntaria só a última de se você lembra todas as cidades que você já morou. Eu preciso fazer uma observação antes que a gente quebre o encanto. Nós temos quanto tempo de programa já? 1 ano e meio? Mais ou menos. A gente tem 1 ano e meio de podcast, irmã. Sim. Eu arrisco dizer com todas as letras que esse é o primeiro episódio que a gente não fala um palavrão. Deus seja louvado. Vocês perceberam isso? E a culpa é sua! Você soltou alguns. Que bom. Eu soltei? Mas foi como a gente fala, não foi só um... Que bom. Não, mas foi tipo... Foi linguagem de expressão e não... O normal. Tanto que eu acho que ela nem percebeu, se nem percebeu. Passa, dá pra passar. Dá pra passar? Tá bom. Pelo menos eu não... A cidade, irmã, que você... Enfim, deixa pelo começo, né? Foi do Cipó, e aí você foi cipoando pra onde? Eu fui cipoando pra Vitória da Conquista, depois Amargosa, Salvador... Isso tudo Bahia, Amargosa é Bahia também. Bahia.
Salvador. Aí sim, Maceió, Alagoas. Depois voltei para Feira de Santana, Bahia. Aí não conta. Ai, tem que contar. Faço questão de Mas contar. não tá nessa conta. Feira de Santana, nessa conta é a primeira que Tá aparece. bom. Depois, Brejo Santo, no Ceará. Então já são 3 estados. Isso, vamos lá. Voltando para Alagoas. Aí vamos para Pernambuco, Altinho, na cidade de Altinho. Pará, você teve um tempo também. Depois o Pará, Xinguara, na cidade de Xinguara, no Pará. Agora São Carlos, E agora né? São Carlos. 6º estado. É isso aí. 11 cidades? 10 cidades. 10 cidades. No Pará, você pegou o pessoal falando pequenininha, mana, pequenininha, Sim. coisinha. Na verdade, a gente a região onde a gente tem é no sul do Pará, e ali é uma diversidade de cultura, né? Ele tem gente de todos os estados. Você comeu o açaí do jeito que eles comem? Com certeza. É É bom? tanto que eu não consigo. Ninguém vem me dizer que tem um lugar Salgado. aqui que tem açaí Doce, como do Pará. é. Nossa. Eles comem salgado. Salgado, com peixe. Com peixe, uma delícia. É. Natural. A gente que cagou Agora, no o açaí natural. a gente que fez uma... Vale a Ele pena. fez um sorvete dele e fala que é um Nossa, açaí. o sorvete é É muito uma mais da hora. tristeza. eles Aí comem vamos salgado. tomar um açaí, irmã. Me desculpe, mas não me sinto empolgada. Prefere tomar um sorvete, né, irmã? E com esse bate-papo abençoado, vamos encerrando mais um episódio de Paula ao Cubo, senhoras e senhores. Pepe, seus recados finais. Tá vendo como a gente consegue? Ó, TV Onix, fica aqui. Fica a dica. Ó, a gente manda esse episódio pra TV hoje. É verdade. Pedroso. Irmão, obrigado. Obrigado. Foi muito legal o bate-papo, foi muito legal a conversa. E eu queria terminar assim, na verdade, e não é nem desejando, é pedindo para que Deus continue abençoando o seu trabalho. Para que Deus continue te colocando à frente dessa missão, para que a irmã continue acolhendo esses adolescentes e ajude a gente a trazer cada vez mais essa molecada para um caminho que é um caminho é um caminho de Felicidade espiritual. de felicidade espiritual, eu digo até mais, um caminho de entender o que é o cristianismo. É um caminho de chegar no ponto que ele vai entender que o cristianismo ele é um caminho de arrependimento, ele é um caminho que não vai te livrar de dores, de nada disso, mas ele é um caminho que ele vai te garantir uma vida mais feliz com Deus. Então, obrigado pelo trabalho que você tem feito, irmã. Eu acho que é maravilhoso isso, né? E eu só tenho a agradecer por ter pessoas como a irmã trabalhando para a nossa comunidade aqui em São Carlos. Muito obrigado. A gente agradece a oportunidade. Tá mais tranquila? Sinceramente. Foi para um caminho sossegado? Foi muito sossegado. Muito obrigada, viu? E, assim, desejo tudo de bom nesse projeto de vocês também. Né? Que possa ajudar as pessoas a serem cada vez mais... Porque, assim, a gente se torna cada vez mais cristão quando a gente sempre se empenha em ser muito humano. Né? Então, que vocês possam despertar isso no coração das pessoas, os valores, né, que, infelizmente, estão fazendo falta na nossa sociedade. Que as pessoas possam encontrar em vocês também, né, essa possibilidade de ver um mundo diferente. Tomara. Eu acho que o que a gente faz aqui é uma coisa que o Papa Francisco falou, que o mundo precisa dar mais risada. E eu acho que é o que a gente tenta trazer aqui no Paulo ao Cubo. E eu deixo o meu testemunho do trabalho que é feito lá. Fui várias vezes porque o Marcos Paulo namora a Gabi, que frequenta lá. E a gente já foi diversas vezes e é uma delícia. Ninguém quer saber que religião que a gente é, o que a gente faz. A gente é acolhido, tem comida, tem bebida, tem risada, tem abraço. Principalmente dela e das outras irmãs, a gente é muito bem tratado e ninguém se importa. Então, parabéns. Somos uma grande família. É muito bonito. Ele vai chorar com então. E vamos... E com esse choro do Coscar, Chororô padrão, vamos encerrando mais um episódio de Fala ao Cubo. Então não deixe de dar aquela inscrevidinha no canal, deixar aquele like, semanal, compartilhar com a rapaziada. E pra você que gosta de dar risada, Solta a vinheta, tonelada. Rindo alto na mesa, no Paulo ao
E é como eu sempre digo nessa hora. Tchau, Paulo. Tchau, irmã. Muito bom. Muito bom. Muito bom.